Graça e paz, irmãos, que bom podermos estar juntos aqui mais uma vez. Estou começando essa live ao vivo aqui para todos os irmãos que são empresários, empreendedores, profissionais liberais, autônomos. Sejam bem-vindos, né? Giovi Citim está aí conosco, a Lohane. Olha só, o pessoal está chegando, sejam bem-vindos, Isabelle, Renata, Anne Carolina, que bênção, Cileide também está conosco, Genicleia, gente, a Genicleia faz um peixe maravilhoso, mas ela deve estar de jejum de peixe, que já faz um tempão que ela não quer fazer esse peixe, chamar a gente, hein? Artemisa, seja bem-vinda, olha só, Cris Souza, bem-vinda, Sandra, bem-vinda. Olha quantas pessoas estão entrando aí, já estão conosco. Vânia, seja bem-vinda. João Ricardo, sempre está firme com a gente. Agostinho, Santiago, tudo bem, meu irmão? Como é que tá a Hidrolândia aí? Tânia, Cristina, seja bem-vinda. Kleber Muniz, pastor Kleber, rapaz, a gente tem que fazer uma live de empreendedores só com o Kleber, né? Porque esse homem tem tanta coisa para ensinar para nós, para passar para nós. Súriva do Ó, Graça e Paz, Rodrigo Lacerda. E aí, passarinho, tudo bom? Ricardo Franzoli, muito bem. Sejam bem-vindos, todos que estão entrando aí. Olha quanta gente está entrando, glória a Deus. Que bênção, irmãos, ter vocês conosco. O propósito da nossa live, Claudinei, seja bem-vindo. Silvano, o propósito dessa live é falar aos empresários, empreendedores, profissionais liberais, em geral, pessoas que trabalham aí na nossa igreja, irmãos em si. Alguém que faz parte do grupo, né, Empreendedores da Luz, posta lá o link, diz que nós já entramos, chama todo mundo para vir, compartilha o link aí, vamos chamar mais pessoas para entrar conosco. Estou aguardando uns minutinhos até que todos vão chegando, se acomodando, entrando. Compartilha aí, por favor, aí no nosso grupo do WhatsApp, para o pessoal vir para cá e entrar, para estar com a gente aí, vai ser bênção, amém? Todos são bem-vindos. Não consigo falar o nome de todo mundo, que está entrando rápido, né? Mas que bênção. O NB está conosco. Esse advogado é ótimo. Muito bem. Raquel Login está conosco também. Glória a Deus, que bênção. Marlúcia está conosco também. Olha quanta gente boa entrando aí. Irmãos, sejam bem-vindos. Nós vamos hoje... Eu queria falar um pouco uma parte espiritual e também compartilhar algumas coisas com vocês em relação ao seu negócio, ao seu empreendimento. Eu sei que nós estamos num período de muitas dúvidas, né? De muitos pontos de interrogação. E claro que me preocupa bastante, irmãos, como está essas pessoas que têm empreendimentos, que são profissionais. Eu acompanho muita gente perto, eu tenho visto alguns tendo que demitir funcionários, outros tendo que fechar uma filial, uma loja, alguns que não sabem como vão fazer porque ainda não saiu nenhum tipo de plano de financiamento do governo para os empresários, profissionais liberais, para empreendedores. Mas eu quero dizer para vocês que acredito que o governo vai saltar sim, mas acima de tudo eu creio que Deus, o Senhor, vai fazer milagres. Eu tenho acreditado muito no propósito de Deus sobre a vida dos irmãos. Márcio Saavedra, pastor Lutigar, Márcio Saavedra está em São Luís do Maranhão, pastor Lutigar está aqui em Senador Canedo. Graça e paz, um abraço, irmãos, que bom que vocês estão aqui, que bom, pastor, que você está conosco, viu? Carmincas, que bênção que você entrou, seja bem-vinda. Muito jóia estarmos juntos aqui. Bom, nós temos aí já 30 e poucos aparelhos ligados conosco, uma bênção. A Gladiane também entrou. Olha aí, a Miriam Hanna, minha filha querida, amada, preciosa, saudade mais, também entrou com a gente. Deve ser bem tarde aí na Irlanda, hein? Deve ser 1 da manhã, você deve estar editando fotos, alguma coisa assim, né? O Ender está conosco também, sejam bem-vindos. Gente, por favor, compartilha aí os links, né? Compartilha aí para o povo entrar, convida para a gente poder
dar início aqui o que nós vamos fazer, ok? Nossa live deve ter a duração de 1 hora. Nós não vamos fazer como das outras vezes, terminar uma live, começar e passar para outra, porque é uma perda grande, depois para a gente editar isso também é complicado para ficar lá no IGTV. Então nós vamos gastar esse tempo de 1 hora. Eu queria começar essa live, essa semana passada, não essa, outra, eu tenho, por causa da pandemia, eu acabo gastando mais tempo de oração. Eu tenho a cultura da oração e estava gastando mais tempo de oração pela igreja, pelos irmãos. Então eu peguei o meu celular e peguei lá a perspectivas, é o que eu creio que Deus tem para nós. Eu peguei o meu celular e fui lá no grupo do Empreendedores da Luz e eu comecei a orar por um de vocês que estão lá. Abri lá, né, onde está o mencionado, comecei a orar. Senhor, abençoa fulano, abençoa Beltrano. Acho que tem 180 pessoas naquele grupo lá. E eu orando por cada um, e na hora que eu estava orando por os irmãos ali do grupo, né, pelos empresários, empreendedores da nossa igreja e assim por diante, me veio ao coração a história de Lídia na Bíblia, história de Lídia. Então eu queria fazer uma breve meditação com Lídia, depois vou passar para um outro contexto para falar com vocês sobre isso, não é? Eu estou vendo que tem alguns irmãos entrando, outros saindo, já tem gente que entra, cumprimenta e sai, para dizer, olha, eu estava lá. A live não é para mim, né? A live é para os irmãos, não adianta entrar e sair, não faz sentido, você não vai ser punido se você não estiver na live, nada disso. Só vai deixar de ouvir e quem sabe aprender alguma coisa a mais para você enfrentar tudo aquilo que Deus tem aí, ok? Mas vamos lá, deixa eu fazer uma oração primeiro, e depois gostaria de ler um texto na Bíblia aqui. Você pode curvar a sua cabeça aí, você que está conosco? Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco. Bendito seja o seu nome, santificado seja o seu nome. Senhor, abençoa-nos nessa noite, naquilo que vamos fazer, falar, compartilhar. Que o Senhor possa derramar sobre nós mais da tua graça, da tua vida, do teu poder e da tua direção. Que eu consiga transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Nós temos aí 44 pessoas e, como eu dizia, há pessoas que entram na live, dão um aceno e depois saem da live como se dissessem para mim assim, eu estava lá, e depois vai fazer outra coisa e tal. Eu quero dizer para vocês, eu faço essa live porque eu estou preocupado, orando pelos empresários, empreendedores, pelos profissionais liberais, pelos autônomos da nossa igreja, porque eu sei que essa fase, naturalmente falando, ela é ruim. E eu também sei que espiritualmente falando, essa fase, ela está recheada de oportunidade de Deus para fazer milagres. E se nós não tivermos o entendimento disso, nós vamos ficar aquém. O meu propósito é compartilhar e despertar os irmãos para isso, para vocês poderem ver o que Deus tem para o seu povo nesse período de pandemia, de crise, de dificuldade, como Deus pode fazer os seus milagres na nossa vida. Muito bem, Atos capítulo 16, estou com minha Bíblia aqui, eu queria ler com vocês a partir do versículo 11. Nós vamos ler aqui a história de Lídia, tá bom? Vamos ler uma passagem aqui, Atos capítulo 16, eu vou ler do 11 até o 15, tá bom? Se você puder, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Diz assim, navegando a Troade, seguimos linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia, colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouvia era temente a Deus e se chamava Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiátira,
E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Depois de ser batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei na minha casa. E assim nos convenceu. Muito bem. Me veio ao coração essa questão da Lídia, porque, meus irmãos, Lídia era uma empresária, uma empreendedora, uma profissional, ela era uma representante da cidade de Tiara e ela vendia tecidos púrpura. Púrpura era uma cor, tá? E eu vou explicar daqui a pouco isso. E como que foi a vida dessa mulher? Eu queria falar um pouco sobre a vida da Lídia, para eu e você podermos tirar ensinamentos a respeito da vida dessa mulher para cada um de nós. Então, meus irmãos, eu sei que muitos têm sido afetados e no final dessa live eu quero orar por cada um dos irmãos. Sei que muitos empresários, microempreendedores estão passando por situações assim. Mas em especial eu também queria te convidar, semana que vem nós vamos fazer um jejum. A igreja inteira vai jejuar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 6 dias, do dia 8 ao dia 13. E nós vamos jejuar pela vida pessoal de cada um, pela vida profissional de cada um, pelas empresas, pela vida financeira, por direção, pela igreja, pela vida espiritual. E Deus tem me falado que vai ser um jejum de quebrar cadeias e soltar amarras, onde Deus virá com um tempo novo, de vinho novo, de restituição na vida de muita gente. Então eu queria convidar você para jejuar conosco, fazer um propósito. Vamos fazer essa campanha de jejum e oração com a gente semana que vem. Todos os dias às 6 horas eu estou fazendo uma live para falar sobre jejum e oração e explicar a todo mundo o que é o jejum e oração para todo mundo fazer com consciência e ter eficiência esse jejum. Agora eu não vou falar do jejum, agora eu quero falar de empreendedores. E eu vou citar aqui essa mulher, a Lídia. Bom, a Lídia, essa mulher, ela aparece na Bíblia que participa desse momento. Como é que é essa história aqui? Paulo, ele tem uma visão. Silas, ele tem uma visão e Deus manda ele, aparece um anjo no sonho, né? Ele tem um sonho, aparece um anjo numa visão e o anjo fala para ele assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. A fala desse anjo diz que aquelas pessoas, aquela região estava passando por uma situação que precisava muito de ajuda, precisava muito mesmo de ajuda. Então Paulo toma a decisão com Silas e ele resolve ir para lá. E ele vai de cidade em cidade até chegar à cidade de Filipe. Quando ele chega na cidade de Filipe, ele fica alguns dias e num dia de sábado, de manhã, eles levantam e ele vai para um lugar à beira de um rio com o objetivo de pregar a palavra e depois orar com aquelas pessoas. E chega ali, eles encontram várias mulheres. E entre elas tem uma mulher chamada Lídia. E diz o texto, essa mulher era temente a Deus. E essa expressão temente a Deus naquela época é diferente do temente a Deus nos nossos dias de hoje. Temer a Deus naquela época significa que essa mulher ela não era judia, mas ela acreditava no Talmud, ela acreditava na lei de Deus e ela queria conhecer mais sobre Deus. Então ela estava querendo se tornar uma judia no sentido de praticar o judaísmo. Ela havia ouvido falar de Deus, mas ela ainda não conhecia Deus. Esse é o contexto. E quando essa mulher ouviu Paulo pregar sobre Jesus, ela se converteu. Ela aceitou Jesus, Paulo e Silas ensinam a ela muita coisa, e logo depois eles estão na beira de um rio ali, ela é batizada, não sei se no mesmo dia que ela se converteu, e logo depois que ela foi batizada, ela chama eles para a casa dela, e o que eu acredito que ela ouviu, aceitou Jesus num dia, alguns dias depois ela foi batizada, então ela em casa começou a dar testemunha, ela chamou Paulo e todos da casa dela também foram batizados, né? E então ela decidiu hospedar Paulo e Silas e os missionários, e ela insiste, eles vão para a casa dela, e a Bíblia diz que ela convence eles a ficarem lá. Aparentemente ela era viúva, deveria ter filhos, era viúva, mas era uma empresária, ela era uma empreendedora. De quê? De tecido de púrpura. Você pode pensar assim, o que é isso, bispo? Para nós hoje vender tecido não é uma coisa muito especial, não é. Mas nessa época aqui,
o tecido não era como hoje. Hoje tem os tecidos sintéticos, tem tecidos baratos. Nessa época, tecidos normalmente eram feitos de lã de carneiro. Então, não havia nessa época ainda tecnologias para desenvolver muitas cores. Não havia. Isso não existia. Então, na verdade, naquela época não havia muitas cores. Haviam poucas cores e essa mulher, ela trabalhava vendendo um tipo de tecido. Qual era o tecido que ela vendia? O púrpura. A cor púrpura era... Lá na cidade de Tiátira, eles haviam desenvolvido uma tecnologia que eles tiravam de um crustáceo os pigmentos para encontrar essa cor púrpura, que é um rosa bem forte, assim, não é? Um rosa mais por lado do choque, um rosa choque, né? E então era de um molúsculo que dava no Mediterrâneo, chamado murex, e eles tiravam esse tecido. Para você ter uma ideia, naquela época não tinha a diversidade de cores que tem hoje. Então a fabricação de roupas coloridas não era comum. As pessoas usavam roupas ou da tons pastel, cor de algodão, ou marrom, cor de animais, era o que tinha. Então era uma novidade, né? Eles pegavam os tecidos de lã de carneiro e desenvolviam algum tipo de tinta. Então, só para você ter uma ideia, né? O carmim, a cor carmim era extraída de insetos. A cor rosa era tirada daquela fruta romãs. O amarelo vinha do açafrão, não desse curcuma que nós temos aqui. O açafrão lá é uma plantinha, uma florzinha. E a cor púrpura era tirada desse molusco, desse crustáceo que dava ali no Mediterrâneo, chamado de murex. Então era um tecido fino e caro. Isso quer dizer que a Lídia, ela era uma empresária e certamente ela tinha um conhecimento com gente da alta sociedade e ela sempre estava com pessoas desse naipe. Ela era uma representante comercial e ao mesmo tempo uma empresária. Pode ser que muitos de vocês se encaixem aí. Na fala do anjo, quando o anjo fala para Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda, é porque essa região era uma região dominada pelo Império Romano e o Império Romano estava trazendo uma opressão grande sobre aquela região e havia uma crise política e uma crise econômica naqueles dias muito grande. O povo estava sendo subjugado com impostos, a coisa estava feia, e isso estava desencadeando uma série de problemas. Quando o anjo pede para Paulo ir ajudar, é para ajudar com a pregação do Evangelho, porque só o Evangelho pode mudar a realidade de um lugar, economicamente falando, politicamente falando, culturalmente falando. É o Evangelho que tem poder para mudar isso, meus irmãos. Eu sei que a gente ora pela economia, depende da economia, a gente ora pela política, porque isso tudo tem influência, mas eu quero dizer para vocês que é o Evangelho que muda a cultura, a economia e a política de um lugar. É a pregação, é o fato de crer, conhecer a palavra e praticar a palavra que faz com que isso mude toda a realidade. A Bíblia não fala que a Lídia estava passando por problemas na área profissional, mas a Bíblia fala de uma experiência dela com Deus e como ela mudou o seu coração. O entendimento que a gente tem ao ler, e os historiadores da igreja primitiva também dizem, que essa mulher ela era muito rica. Então ela tinha um comércio de importação e exportação, porque eles estavam em países diferentes. Aqui era um dos países da Europa, e ela mandava buscar lá em Tiátira, já na Ásia, esses tecidos de cor púrpura. Então ela tinha um comércio, ela fazia importação, ela era representante comercial, ela era uma empreendedora, ela era uma empresária para aquela época fantástica, gente. Não tinha meios de comunicação, meios de transporte como temos hoje, e essa mulher era uma desbravadora, essa mulher ela tinha uma visão fantástica. Mas a vida dela mudou radicalmente, porque ela tem uma experiência com Deus que eu dividi em 7 partes, em 7 princípios. Olha só, olhando para o texto que eu li para vocês, a experiência dela começa assim. Primeiro, como que essa mulher tem a experiência? Paulo tem uma visão de que ele podia ajudar as pessoas daquela região. Sabe, Deus tem colocado no meu coração uma visão para falar e preparar empreendedores para a prosperidade que Deus vai trazer. Foi por isso que nós criamos o grupo de empreendedores Filhos da Luz, né? Empreendedores da Luz, e por isso que eu tenho feito essas lives. É uma pena naquele grupo ter 180 pessoas e eles não estarem aqui nessa live, porque especificamente necessário é para eles. Eu até penso que eles querem o grupo só para ganhar dinheiro, eles não querem cumprir o propósito de Deus.
E eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho orado para todo mundo prosperar e todo mundo vencer a crise. Mas eu não tenho orado só para você ganhar dinheiro, eu tenho orado para você cumprir o propósito de Deus. Se você é empreendedor, profissional liberal e você está me ouvindo agora e porventura você acredita ou pensa que eu estou orando só para você ficar rico e prosperar, não estou. Aliás, você nem precisa me acompanhar nisso, porque eu não vou dizer para você que Deus vai te prosperar por você. Deus vai te prosperar para um propósito. Deus vai mudar a sua sorte para um propósito. E se você não tiver o propósito de fazer a vontade de Deus, é melhor você buscar prosperar de outra forma. Não vai pela palavra de Deus que não vai dar certo. Inclusive lá naquele grupo, quem não quer fazer a vontade de Deus ou cumprir o propósito de Deus, não faz sentido você estar lá. Porque aquilo é para quem tem compromisso com Deus, aquilo é para quem tem vontade, desejo de fazer a obra de Deus. Sinceramente, eu não estou muito preocupado com que você ganhe dinheiro, porque dinheiro vai te levar para o céu. Eu estou preocupado que você ganhe dinheiro e cumpra o plano de Deus na sua vida. Que você prospere, que você fique rico, que você seja um empresário, um empreendedor, um profissional liberal bem-sucedido e que através disso você viabilize o propósito de Deus na sua vida. Mas não para você ostentar ou simplesmente o seu conforto ou garantir a sua aposentadoria, essa não é a minha visão. A minha visão é te ajudar para você ser um canal de Deus. Então, eu queria que você prestasse atenção comigo aqui na história da Lídia. Paulo teve uma visão, e é essa visão. Deus tem me incomodado pela sua vida, pela vida dos empreendedores, como Deus incomodou Paulo, em especial por causa da Lídia. E eles foram orar. Eu quero dizer para você o seguinte, irmão, sabe quando que muda a nossa realidade? A Lídia, ela não estava num congresso de coaching. Ela não estava num congresso para melhorar as suas vendas. Não que isso seja errado. Ela não estava num congresso de estratégias para vencer a pandemia ou a crise. Ela não estava num congresso técnicas de venda, de marketing multinível. Ela não estava nisso, gente. Não que isso seja errado. Ela estava no lugar onde as pessoas se reuniam para orar. Porque, em primeiro lugar, o que você mais precisa nessa hora, você, sua empresa, seu negócio, sua vida financeira, sua família, vocês precisam de orar. Esse tempo de reclusão, esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, nada mais é um tempo que Deus te chamou para estar com Ele. Se você não tem aproveitado esse tempo para isso, você está perdendo a oportunidade da sua vida de mudar a sua história. De ver a sua história ser transformada. Bem, a Lídia foi para um lugar para orar. Quando ela chegou lá, o Paulo, o cara que tinha tido uma visão de ajudar, começou a pregar. É o que eu estou fazendo aqui agora. Talvez você entrou nessa live pensando assim, o bispo vai me contar um segredo, vai me dar um caminho, ele vai me contar algo fantástico, ele vai me dar aqui uma sequência de como eu vou ficar rico. Ele deve ter aí uma revelação e vai me contar ela. Em primeiro lugar, meu irmão, eu vou te pregar a palavra de Deus. Revelação, estratégia, Deus vai te dar. Ele pode até me usar outra pessoa que a gente convide para isso. Mas é através da palavra de Deus que você vai encontrar a saída e a solução para a sua realidade, para a sua condição. Nós temos vários profissionais na igreja que podem ajudar os outros profissionais. Nós temos administradores, nós temos pessoal da mídia, pessoal do marketing, pessoal da estratégia, advogados, várias pessoas. E todas elas são ferramentas de Deus, são profissionais que Deus pode usar poderosamente. Mas em primeiro lugar, meu irmão, você precisa orar, se envolver com Deus e com a sua palavra. E na medida que isso acontece, as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas olha só, versículo 14 diz assim, uma das mulheres nos ouvia. Quer dizer, a primeira coisa que mudou a sorte de Lídia é que ela ouviu a pregação. Ela não só escutou, ela deu ouvidos àquilo que estava sendo pregado. Eu espero sinceramente que você esteja ouvindo a palavra de Deus e que você esteja dando ouvidos à palavra de Deus. Porque a sua sorte, ela vai mudar na medida que você ouve e dá ouvidos à palavra de Deus. Ou seja, que você acredita na palavra de Deus e decide a praticar a palavra de Deus. É o que aconteceu com ela. A segunda coisa que aconteceu com ela é que, diz o texto, ela era temente a Deus. Essa mulher tinha temor de Deus. E o temor de Deus vem por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você quer descobrir qual é sabedoria, né? Qual é a sabedoria do céu para você reger os seus negócios? Se o seu negócio é de Deus, então você precisa da sabedoria do céu. Você precisa da sabedoria do céu. Como que eu tenho a sabedoria do céu? Ouvindo a palavra de Deus, temendo a Deus. Então essa mulher, ela primeiro ouviu a palavra, segundo ela passou a crer, ela passou a temer a palavra de Deus. Ela era uma mulher temente a Deus. Ela dava crédito.
ela não levava, ela não desconsiderava, ela não fazia uma coisa na igreja, outra coisa fora da igreja. Pelo contrário, aqui está dizendo que por causa da palavra ela deixou de fazer outras coisas. Temor. É pelo temor a Deus que nós vamos colocar a nossa vida em linha com a palavra. A terceira coisa diz assim, o Senhor lhe abriu o coração. Já ouviram aquela expressão lá de Apocalipse? Diz assim, eis que estou à porta e bato. Se abrides, entrarei e cearei. Deus está batendo na porta do coração da maioria das pessoas nesses dias. Essa pandemia é uma maneira que Deus está usando para fazer o toque-toque. E Deus está ali querendo entrar na sua vida, falar com você, mudar sua postura. Essa passagem lá de Apocalipse está falando voltar ao primeiro amor. Eu quero dizer que há vários empresários, irmãos, por favor, não fique chateado comigo, eu estou aqui para te falar a verdade, e a verdade que muda a nossa vida, tá bom? Não fica chateado, minha palavra é essa mesmo. Eu quero muito te encher de motivação de fé, mas eu não posso te enganar. E ali ele diz assim, olha, eles tinham que voltar ao primeiro amor. Então Jesus estava chamando eles de volta e estava batendo. E tem muito empresário que Deus abriu uma porta, ele esqueceu de Deus e colocou a empresa em primeiro lugar. Tem muito empresário, empreendedor, profissional liberal que está mais preocupado com a vida econômica do que com as direções de Deus para a sua vida, para a solução, para tirar você de onde você está. Eu quero dizer uma coisa para você. O coronavírus pode até não te pegar, mas o corona ansiedade, o corona medo, o corona desespero, o corona incredulidade, o corona vida natural pode estar te tomando, ou seja, aí. E você precisa se libertar disso. Assim como o Lídia abriu o coração, Deus quer que você abra o seu coração agora para que a palavra entre e produza na sua vida a mudança para a qual essa palavra foi destinada. Então ela abriu o coração e ela acolheu, ela recebeu a palavra, ela aceitou, ela se submeteu, ela decidiu obedecer a palavra de Deus. Diz o versículo 15, depois disso ela foi batizada, quer dizer, quando ela entendeu, ela foi batizada. A palavra batismo significa compromisso. Compromisso. Se tem uma coisa que vai fazer você encontrar o favor de Deus no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, no seu projeto, na sua profissão, é você assumir um compromisso verdadeiro, genuíno, com a motivação correta. Não é dizer assim, eu vou assumir um compromisso com Deus para Deus me abençoar. Não, vou assumir um compromisso com Deus porque eu amo a Deus, quero servir a Deus. E na medida que você assume esse compromisso com Deus, você vai ver como Deus vem e desencadeia na sua vida bênção sem medida. Deixa eu molhar a goela aqui. Então, compromisso. Ela batizou-se. Esse batismo, compromisso, fala de um compromisso tríplice. Primeiro, ela tinha um compromisso com Cristo. Ela assumiu aqui o batismo, é um compromisso público. Segundo, ela tinha um compromisso com o corpo de Cristo. Terceiro, ela passou a ter um compromisso com a obra de Cristo, que o batismo é isso. Compromisso com Deus, compromisso com o povo de Deus e compromisso com a obra de Deus. O batismo é um compromisso que, primeiro, te faz você ser reconhecido como filho de Deus, parte da igreja, e agora você assume o compromisso em fazer a obra de Deus no contexto que você está. No caso dela aqui, uma empresária. Então, talvez o que está faltando da sua parte, querido, é um compromisso com Deus. Ah, eu já tenho. Então, um compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja. Não é ir na igreja só para receber bênçãos, mas não. Eu tenho um compromisso com os irmãos, eu tenho um compromisso de orar, tenho um compromisso de jejuar, tenho um compromisso de fidelidade, tenho um compromisso de congregar, de estar, de ser igreja. Ser igreja. De ver a vontade de Deus, de me movimentar no reino de Deus, de implantar o reino de Deus. E terceiro, um compromisso em fazer a obra. Porque acima de tudo, Deus quer usar você para fazer a obra dele. Pregando, orando, contribuindo. Alguns que estão me ouvindo, Deus vai levantar para ser empresários, mantenedores da obra de Deus. Foi o que a Lídia se transformou aqui. Ó. A Lídia se transformou numa mantenedora de homens, de missionários. Aqui Paulo e Silas estão na condição de missionários. Eles foram lá para essa região, para Filipe, para fazer missões. E ela agora passou a custear a obra missionária, porque ela entendeu que o compromisso era com Cristo, com o corpo de Cristo e com a obra de Cristo. Mas talvez Deus vai levantar você para pregar o evangelho a outros empreendedores, a outros empresários, a outras pessoas do seu ramo, né? Tem gente aí que trabalha na 44, aquilo ali é um campo missionário, gente. Você não está lá para fazer propaganda de outras lojas, vender roupa, ganhar dinheiro, ou talvez vender comida, ou sei lá o que. Você está lá para levar aquelas pessoas a conhecer Jesus. Só que por causa da sua motivação correta, Deus vai te prosperar. E se você não assumir o compromisso e não honrar o compromisso,
Deus não tem por que te prosperar. A quinta coisa que aconteceu, diz assim, depois de ser batizada, bem como os da sua casa. Quer dizer, primeiro ela recebeu, primeiro ela acolheu, primeiro ela assumiu o compromisso, depois a família dela foi batizada. Sabe o que a Bíblia diz que vai levar a nossa família a ser batizada? A Bíblia diz que a mulher ganha o marido e a família pelo bom testemunho. Quer dizer que a Lídia passou a ter um testemunho diferente dentro de casa. Ela passou a ter um testemunho diferente com a sua família. Ela passou a ter um testemunho diferente, né? Com filhos, com a mãe. Eu não sei qual parte da família dela que se converteu, porque a Bíblia não menciona o marido, eu suponho que ela era viúva, mas eu acredito que ela tinha filhos e família. E ela, mesmo sendo uma empresária, mesmo sendo uma exportadora, importadora, mesmo sendo uma representante comercial, ela encontrou tempo para testemunhar de Jesus com a sua vida dentro da sua casa e toda a sua família converteu, creio eu e afirmo para você que foi pelo testemunho da Lídia. Então ela tinha aqui um testemunho. Como está o seu testemunho, meu irmão? Como está o seu testemunho? Eu sei que por causa da crise financeira, muitos estão angustiados, preocupados e começam a ficar mais nervoso que devia, mais angustiado e às vezes começam a ficar dando patada, rude, grosso. Deixa eu te falar uma coisa, o seu testemunho dentro e fora de casa vai fazer diferença. A sexta coisa que aconteceu, diz a Bíblia assim, ela nos convidou rogando, se julgais que eu sou crente no Senhor, entrar e permanecer na minha casa. Ela chamou eles para ir morar na casa dela, o tempo que estivesse lá, ficar na casa dela. Ou seja, veio agora um coração na Lídia de servir. Servir. Empresários, principalmente esses grandes empresários, eles têm empregados para tudo. Um dia desse eu fui orar com um empresário aqui em Goiânia, muito bem sucedido, e eu cheguei para orar com ele na casa dele, sentamos lá, uma casa muito grande, num desses condomínios fechados de luxo. Ele estava passando por um momento difícil, pediu para mim orar com ele, fui orar. E quando eu cheguei na casa dele para orar, sentei, ele falou assim, você quer tomar alguma coisa, bispo? Eu falei, uma água. Então ele chamou o mordomo, traga uma água para nós. E eu perguntei para ele assim, irmão, até para tomar uma água você tem empregado? Ele falou, é. Tudo vem na mão. Uma pessoa dessa, para servir, ela vai ter dificuldade, porque ela está acostumada a ser servida. Mas um servo de Deus, mesmo que ele seja servido em todo lugar que ele vai, ele sempre encontra uma maneira de servir a Deus e ao povo de Deus com aquilo que Deus colocou. Olha a maneira que a Lídia achou aqui de servir a Deus, com a casa dela. Com a casa dela. Se ela tivesse carro, talvez com carro. Se ela tivesse caminhões, talvez com caminhões, carroças. Se ela tivesse maquinário, aquilo que Deus deu para ela, ela entendeu que tinha um propósito. Irmão, tudo que Deus colocar na sua mão, Deus tem um propósito para que você possa servir no reino de Deus. A sétima coisa que aconteceu com ela, eles então aceitaram entrar na casa dela e diz assim, e assim nos convenceu. Ela se tornou uma mulher influente. Influente. Você sabe o que é liderar? É influenciar. Liderar é influenciar. E sabe o que Deus quer fazer com você? Empresário, empreendedor, profissional liberal, autônomo. Deus quer transformar você em alguém influenciador, num líder. Bispo, como é que eu aprendo a ser um líder? Se torne um líder de célula, porque a célula é um laboratório para te ensinar você a liderar na sua profissão, a liderar na sua empresa, a liderar no seu negócio, no meio que você está, aonde você vai. Eu não sei qual é o seu ramo, o seu segmento, mas Deus quer usar você para influenciar pessoas. Deus quer usar você para levar as pessoas a conhecer a Deus e conhecer as estratégias de Deus para eles receberem a prosperidade que vem do céu. Foi o que aconteceu com Lídia. Você vai perceber que a Lídia se transforma numa potência. Quando você vai ler Apocalipse, você vai ver Jesus mencionando a igreja de Tiátira. Como você acha que a igreja de Tiátira nasceu? Nasceu, eu creio que através de Lídia, que foi para lá, pregou o evangelho e dela nasceu a igreja. Sabe, essa mulher, ela se tornou uma fundadora de igrejas. Ela era uma empresária, ela era uma importadora, ela era uma representante comercial, ela era uma mulher rica, ela lidava com a alta sociedade porque ela vendia tecidos de linho fino, de cor púrpura especial, e ela trazia isso e vendia em Filipe. Certamente ela ajudou a fortalecer a igreja de Filipe, desenvolveu a fé, e ela começou a pregar lá em Tiátira, e ela se tornou um instrumento de Deus para abrir igrejas. É por isso que eu estou tendo todo o empenho de envolver cada um de vocês, empreendedores, empresários, profissionais liberais e autônomos, porque eu acredito que Deus quer usar você igual Deus usou Lídia.
Mas depende. Depende do quê? Primeiro, de você ouvir a palavra de Deus como Lídia ouviu. Segundo, de você temer a Deus, ter no seu coração temor de Deus. Temor para não pecar, não fazer coisa errada. Terceiro, você abrir o seu coração como foi o de Lídia. Quarto, você assumir um compromisso com Cristo, com o corpo de Cristo, com a obra de Cristo. Quinto, você se torna um servo, uma disposição para servir a Deus, com aquilo que Deus colocou na sua mão. Dizer, eu quero servir a Deus, eu quero fazer a obra de Deus também. Sexto, sétimo, que você possa se tornar alguém influente. Então você precisa desse processo aqui. Aí, mas bicho, será que Deus vai fazer isso na minha vida mesmo? Será que Deus tem isso na minha vida mesmo? Bom, eu estava pesquisando hoje aqui o nome de 6 grandes megas empresários que se converteram e se tornaram como Lídia, pessoas extremamente usadas. Deixa eu citar alguns testemunhos aqui para você de megas empresários que eu fiz um estudo aqui e separei para você. São pessoas que se converteram e entenderam que Deus tinha uma missão para ele como empreendedor, uma missão para ele como empresário, como profissional liberal, como autônomo, e eles serviram a Deus de forma missionária desta forma. Eu quero que você ouça. Não sei se você já ouviu falar de Henry Junior Hertz, Heinz para muitos, né? Heinz. Você deve conhecer aí o ketchup Heinz, maionese Heinz, mostarda Heinz. Aliás, tem muita gente que só come sanduíche que se tiver alguma coisa da Heinz. Eu quero falar do cara que fundou essa empresa. O fundador dessa empresa, o Henry Heinz, ele baseou a sua vida, ele se converteu, se tornou um cristão e ele baseou toda a sua vida e a sua administração empresarial em princípios cristãos. Por isso ele transformou a marca dele numa multinacional. Quando você for comer lá aquele ketchup Heinz lá, ou a maionese, lembre-se que é de um servo de Deus, ok? Talvez aqui no Brasil até uma franquia, não sei. Mas o dono dessa marca, o cara que fundou e começou essa marca, ele começou com isso. Sabe por que ele desenvolveu o ketchup? Eu vou te dizer por quê. Ele tinha uma preocupação. Ele via as mulheres da igreja. Olha como que nasceu. Depois você lê a história do Frank J. Heinz, que você vai descobrir o porquê que ele desenvolveu o produto mais famoso dele é o ketchup. Por que ele desenvolveu o ketchup? Ele via as mulheres da igreja, ele participava de uma igreja, e ele viu as mulheres da igreja tendo trabalho. Elas pegavam o tomate, então elas tinham que cozinhar o tomate, fazer aquela pasta de tomate, fazer aquele molho de tomate, para as pessoas poderem pôr no macarrão e comer. Por isso ele desenvolveu o ketchup e colocou em vidros para facilitar a vida das mulheres. E sabe o que ele dizia na igreja? Isso é para as irmãs terem mais tempo para orar e ler a palavra de Deus. É para as irmãs terem mais tempo para pregar a palavra de Deus. Olha só, por que esse ketchup, no meu ponto de vista, se tornou o ketchup mais famoso do mundo? Porque um homem de Deus quis inventar algo para que as mulheres tivessem mais tempo para pregar a palavra de Deus. O Frank Heinz, ele atuou como líder na sua igreja e foi ele um dos implantadores do movimento de escolas dominical mundialmente falando. Muitas igrejas usam o sistema de escola dominical e foi ele um dos caras que desenvolveu isso. Então esse homem se tornou um empresário rico, se tornou um homem muito bem sucedido, se tornou uma pessoa de posição e ele desenvolve o produto que ficou mais famoso dele, sabe para quê? Para facilitar a vida das pessoas para elas poderem orar. O segundo que eu separei aqui foi o Robert Littauner, que desenvolveu aquelas grandes máquinas de terraplanagem que, aliás, ele inventou muita coisa, mas o que mais tem na Europa são máquinas de terraplanagem com a marca dele, né? Aquelas patrolas, aqueles caminhões com os pneus maior do que um homem. Tinha muito na época da Serra Pelada, na parte de garimpo, na parte de extração de minério. Tem muita ferramenta dele. Então ele inventou essas patrolas, pás mecânicas, carregadeiras. Ele foi o cara que inventou isso. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi a maioria das máquinas usadas na Segunda Guerra Mundial pelos aliados foi invenção dele. E quando ele prosperou, a primeira coisa que ele fez, ele começou a fundar escolas de ensino cristão e ele fundou a primeira universidade cristã privada do Texas. E esse cara foi que começou a disseminar pelo mundo a necessidade do ensino como curso superior, o ensino da teologia e da filosofia cristã.
Ele se tornou um dos maiores investidores de missões no mundo. Foi o Letauner, chama Comitê Empresários de Cristo. Lá nos Estados Unidos esse movimento é tipo... Aqui no Brasil tinha um grupo de empresários que reunia, que eu esqueci o nome. Ele se reunia, chama ADONEP, Associação de Homens de Negócio. A ADONEP é filiada, surgiu desse empresário de Cristo, criado por esse homem de Deus. Ele prosperou e ele entendeu que ele precisava investir no ensino e missões. Foi fantástico isso aqui. O outro é Conrad Hilton. Conrad Hilton, que viveu de 1887 a 1979, ele é o criador e fundador dos hotéis Hilton. Os hotéis Hilton no mundo inteiro são os mais famosos, né? Quando alguém fala que vai ficar no Hilton's Hotel, parece que, uau, tá ficando no melhor dos melhores hotéis do mundo. Em todo mundo tem esses hotéis. Esse homem ofertou milhões de dólares para construir orfanatos para crianças sem família, abrigos, pessoas carentes. Ele desenvolveu um sistema de construção de casas populares para pessoas de baixa renda e foi um dos homens que mais investiu em missões na Ásia. Milhões e milhões de dólares ele investiu. Hoje dizem que, não sei de quantos dólares, não sei te precisar, mas me parece que cada 10 dólares que entra no Hilton's Hotel como lucro, 2 dólares, 20% vai para missões, segundo diz a biografia dele. O outro que eu queria falar para você é James C. Penney. James C. Penney. O James C. Penney, ele é o fundador de uma rede de loja de roupas, de loja de departamento. Ele já morreu, em 1971 ele faleceu. Mas esse grupo, o grupo Penney, JC Penney, é o grupo que controla, por exemplo, a Renner, aqui no Brasil, lá na Irlanda, uma loja chamada Penney's, que é dele também, Primark em outros países, que é desse grupo. Esse grupo é um grupo dos que eles mais trabalharam com ensino dentro da igreja, mais trabalharam com missões. Eles tinham como referência Mateus 7,12 e o slogan deles é: em tudo o que você fizer aos outros, faça o que você gostaria que fizesse a você. Então, essa marca, o JC Penney, são grandes investidores em missões mundiais na África, tá? Construindo escolas, construindo seminários teológicos, e o testemunho desse camarada é tremendo. O quinto aqui que eu queria falar para você é de Sam Walton. Sam Walton, né? Ele nasceu em 1918, morreu em 1992, foi ele que criou o Walmart. Aqui em Goiânia tinha o Walmart, fechou, mas o Walmart é mundialmente conhecido, né? A família dele, a família Walton, que controla o Walmart no mundo, e eles eram dizimistas fiéis. Ele era dono de uma cadeia de lojas chamada Ben Franklin, e essas lojas de R$1,99 foi eles que começaram nos Estados Unidos, e hoje ele é dono, esse grupo todo é dono do Walmart. São grandes investidores no reino de Deus. Eles desenvolveram vários projetos, hospitais evangélicos e faculdades evangélicas. Esse grupo desenvolveu dos Waltons. Um outro grupo aqui é do James Kraft. Esse James Kraft, ele morreu em 1953, mas a família dele, a família Kraft, até hoje, já viu esse chocolate? Kraft? Pois é deles. O Orion, aquela bolacha Orion, aquelas coisas que é papel higiênico deluxe, sabonete deluxe, espólio, massa de macarrão Pidgeorne, Newtons, olha aqui, tem tantos. Sabe o pó royal? É deles. Nossa, tem Lacta, Traquinas, aquelas bolachas Traquinas. Nossa, tem um tanto de coisa aqui que nós temos no Brasil. O Ritz, aquele negocinho, Ritz, tipo chocolatezinho, aquele negócio de passar no pão Filadélfia, tudo é desse cara, da família dele, né? Do grupo que hoje representa ele já está no céu. Esse homem viveu uma vida de fé exemplar, era um homem que costumava pregar a palavra, e ele era conhecido por fazer os seus investimentos, e toda vez que ele ia fazer um investimento, ele orava, jejuava e dizia: foi Deus que me mandou fazer. Ele tinha isso.
na história, na biografia dele, você vai ver isso. Ele sempre, quando ia abrir alguma coisa, começar alguma coisa, eu tenho aqui na minha frente quase 50 produtos que tem no Brasil, fora os que não tem no Brasil, que a marca dele, que o grupo que ele deixou, representa e que foi ele que criou. E cada um deles, ele diz assim, foi Deus que mandou criar, foi Deus que mandou criar. Esse pessoal, ele, a família dele, são dizimistas tremendos e investidores em escolas evangélicas nos Estados Unidos e no mundo afora. Bispo, por que você está falando desses homens para nós? Eu estou te falando de gente que virou mega, que virou multinacional. E eu estou falando porque esse é o seu destino, é onde Deus quer te levar se você acreditar. Você não sabe aonde Deus pode te levar e o que Deus quer fazer. Mas, para Deus levar você em algum lugar, é importante que no seu coração, em primeiro lugar, você tenha o que a Lídia tinha. Você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa temer a Deus, você precisa abrir o seu coração, você precisa assumir um compromisso com Cristo, com o corpo de Cristo, com a obra de Cristo. Você precisa dar testemunho da sua vida, começando pela sua casa. Você precisa se tornar um servo, não de título, mas de fato. E você precisa ser alguém influente no meio que você está. Você tem que tomar essa decisão. Você quer ser um empreendedor da luz de verdade? Olha para esses exemplos destes homens que eu acabei de citar, citei 6 aqui. Esse é o seu futuro. Você não está acreditando, né? Tá. Você não está acreditando. Talvez seu negócio é pequeno, talvez você lida com coisas que não tem. Talvez você não tem dinheiro, talvez você não tem estudo, talvez você não tem caixa, talvez você não tem fluxo de caixa, talvez você não tem rentabilidade, talvez até você está quebrando, talvez você está endividado, você não está acreditando. Mas eu quero dizer para você que eu acredito, porque a história desses caras foi como a sua. Eles começaram como você. Eles não tiveram pai rico, eles não receberam herança, foram milagres que transformou eles em potência mundial. E é esse milagre que eu creio que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, eu tenho feito essas lives e procurado reunir os empreendedores da luz, e procurado falar, e procurado despertar, porque eu creio que Deus vai despertar você para isso. O problema é que lá no grupo nós temos 180 pessoas e aqui nós temos 70. Olha quantos estão interessados só usar Deus para ganhar dinheiro. Não faça isso. Deus não é um animal, Deus não é uma máquina, Deus não é um objeto, Deus não é uma coisa. Não pense dessa forma. Faça um compromisso com Deus, queira viver o propósito de Deus na sua vida. E a hora que você entender isso, Deus vai começar a te dar estratégias fabulosas que vai mudar a sua história de maneira tremenda em nome de Jesus. Se você acredita que Deus tem um propósito na sua vida, eu quero convidar você para orar comigo. Eu quero orar por você. Perto do final dessa live eu quero orar por você. Se você quiser fazer alguma pergunta para mim agora, eu posso responder para você. Mas eu quero despertar a sua fé. Nós temos aqui cerca de 10 minutos para essa live encerrar. Mas se você quiser fazer alguma pergunta para mim ou fazer algum comentário, pode fazer. Eu quero que você participe agora. Mas eu quero desafiar você a, como Lídia, que era uma empresária, era uma representante comercial, era uma importadora. Ela saiu dali para ela poder abrir uma igreja. Olha aí a Carla lá na Irlanda, um abraço, Carlinha, Deus te abençoe, minha filha. Ela está ouvindo aqui dizendo que é de Deus para ela, tá bom? O Eduardo Novaes está dizendo assim, olha, eu acredito em Deus, não nas pessoas. Não perca a sua fé, Eduardo. Você é um cara empreendedor. Quando eu vejo lá aquela musiquinha da sua empresa, eu acho tão legal, mano. E eu acredito que você vai ainda ter uma franquia daquilo que você está fazendo. Não desiste. Por mais que a crise possa apertar, Deus vai fazer você prosperar na crise, tá bom? Em nome de Jesus. Olha só quanta gente aí, ó. O André Ferreira. O André, ele mexe com troca de óleo, venda de baterias para carro. André, eu conheço você, seu coração, da sua esposa, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grande coisa na sua vida, André. Se prepara, hein? Domingo na igreja eu quero falar um pouco sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração. Estou pedindo liberação de Deus, aonde Deus falou para mim que vai, na vida de muita gente, é para me falar lá na igreja, mas Ele vai abreviar 2 anos na vida de muita gente. O que Ele ia fazer em 2 anos, Ele vai fazer de uma vez, na vida de muita gente ali, mas daqueles que entendem o propósito. Eu não sei como vai ser isso, não sei te explicar, mas Deus está pondo isso no meu coração que vai fazer assim, ó. Ao invés de ter que esperar 2 anos de recuperação, 2 anos não sei o quê, 2 anos não sei o quê, 2 anos para mudar, 2 anos de recessão, Deus vai fazer assim, ó,
na vida de muita gente, ok? Bom, se você gostou, dá um ok, fala amém, diz se foi bom, me motiva a continuar, não deixa eu pensar que não vale a pena e querer parar de fazer essas lives, não. Mas olha, tá aí a nossa irmã que trabalha com Pilates, dizendo, meu coração está incendiado com essa palavra, você vai ter tomara no nome de Jesus, eu estou profetizando que Deus vai te dar uma rede de academias de Pilates, ok? Porque eu sei que esse é o tipo de tratamento clínico, físico e de ginástica que vai ser revolucionário. Eu tenho no meu coração que Pilates é a melhor maneira das pessoas conseguir condicionamento físico e fisioterapia. Porque eu conheço um pouco de ouvir falar, nunca fiz, mas é uma coisa fantástica. Escreve aí, mano, depois você me dá o testemunho, tá bom? Em nome de Jesus. Olha aí, Gutenberg disse que não conseguiu assistir tudo. Depois você entra lá no IGTV, Gutenberg, e assiste tudo. Deixa Deus falar com você, tá bom? Muito bem. Anaildo está dizendo, precisamos nos embaraçar. Está lembrando da palavra de domingo. Parabéns, Anaildo. Flávio Carreiro. O Flávio, ele tem, lá em São Luís do Maranhão, o Flávio tem uma construtora e uma loja de material de construções. E esse irmão é um cara que investe no reino de Deus. Um dos maiores contribuintes de missões do nosso ministério é o Flávio. Ele é engenheiro e pastor. Ele, ao mesmo tempo que ele pastoreia, ele também ele é empresário. Ele tem uma empresa, uma construtora, a filha dele é arquiteta, eu não sei se ela está trabalhando com você, Flávio, mas é a Rafaela, e esse homem ele tem um coração extremamente generoso no reino de Deus. Muito bem, vamos lá. João Ricardo, você sabe que na área de automação Deus vai te levantar nesse Brasil afora e quem sabe para fora do Brasil também. Se prepara para ir para o Mercosul, viu, João? Seu coração é um coração sedento para servir a Deus. Eu vejo que você é um homem muito generoso também. Te prepara, tá? Em nome de Jesus. Miriam Hanna Pereira da Silva, fotógrafa. Minha filha querida, Deus não te levou aí à toa, você tem uma palavra profética, você sabe. Faça como Lídia, minha filha, e você vai ver o que Deus vai fazer de você, tá bom? Carla, ela diz, eu ando fazendo umas coisas aqui, quitandas para vender, confesso que estou um pouco com medo. Não tenha medo, Carla, tenha fé. Deus vai usar o seu talento. Não enterre essa menina, gente, ela cozinha bem demais. Quando eu vou lá, ela faz um bolho de milho para mim, muito gostoso, a Carla. E minha filha, não tenha medo, você vai começar com as suas quitandas, vai expandir, se prepara, porque Deus vai te surpreender aí. Tem aí também tanta gente conosco, olha aí, eita Goiás. Ah, Jesus. História de José, bispo, é verdade, Isaac, te prepara aí também. Olha só que coisa boa. O Gutenberg, mais alguns minutos nossa live vai ser interrompida, aí você entra lá e assiste tudo, tá? Gutenberg Agronegócios, tá bom, meu irmão? Diz aí, meu irmão, se você quer fazer algum comentário. Olha, Miriam, minha pergunta é, que dia o Senhor vem aqui? Bom, minha filha, Deus sabe, um dia desses aí, você vai me ver chegando aí, com saudade eu tô demais de você e dos meus netos, né? Mas logo, logo você vai me ver aí. Te amo, minha filha, muito mesmo. Vou parar de falar, senão eu começo a chorar aqui. Vamos lá, tem mais alguém aí que quer fazer um comentário? Cláudia Manzan. Gente, a Cláudia é uma pastora. A Cláudia, ela tem um escritório de contabilidade fantástico. Ela faz com o escritório dela a contabilidade da nossa igreja. E ela atende muitas empresas aqui em Goiânia. Eu sempre vou lá na empresa dela. Ela já me chamou para ir lá falar aos funcionários, orar. Quando você quiser de novo, é só me chamar, viu, Cláudia? Fazer aquele culto lá, assim que voltar, estamos à disposição. Mas a Cláudia faz um trabalho fantástico. E ela, o esposo dela faleceu já faz um bom tempo e ela sempre teve o coração de fazer a obra de Deus. É uma das pessoas que eu mais já vi na nossa igreja local que tem um coração generoso. Ela é fiel a Deus, extremamente fiel a Deus, a Cláudia, e ela é extremamente generosa com as coisas de Deus. Mas ela é uma pastora, ela fez seminário, é uma pregadora da palavra de Deus. Às vezes ela fica ali sentada e eu lá pregando constrangido, porque o que a Cláudia tem para ensinar é fantástico. Se você estiver precisando de contabilidade, Cláudia Manzan tem aí um escritório fantástico para isso, tá bom? Muito bem. Eu queria caminhar para encerrar, dizer para vocês que, assim como eu citei esses homens de Deus na Bíblia, eu quero dizer para vocês que Deus vai levar cada um de vocês a se reinventar, como o Eduardo está fazendo, e fazer você se adaptar ao novo mercado, uma reorganização Deus está trazendo aí, e vai fazer você se adaptar a esse novo mercado aí, tá bom?
Se prepara aí, Marlúcia, porque Deus vai te surpreender aí no seu negócio. Não tenha medo, tenha fé. Você viu aqui homens de Deus que saíram do nada e revolucionaram, transformando a empresa deles em multinacionais. Sabe por quê? Seguiram o princípio aqui de Lídia. Princípio de Lídia. Qual era o princípio de Lídia? Ouviu a palavra, temente a Deus, abriu o coração, compromisso com Cristo, com o corpo de Cristo, com a obra de Cristo, testemunho, primeiro dentro de casa, testemunho, se tornaram servos, começou a servir a obra de Deus e pessoas influentes. Eu profetizo isso na sua vida nessa noite em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por todos esses irmãos que estão comigo, todos aqueles que estão do lado, ó Deus, de lado da internet, eu coloco a vida deles diante do Senhor, se eles são empresários, se eles são empreendedores, se eles são profissionais liberais, se eles são, ó Deus, autônomos, se eles são pastores, qualquer que seja o negócio, a fonte de renda, Senhor, eu apresento, ó Deus, o ganha-pão deles diante do Senhor agora, e Deus, no nome de Jesus, eu repreendo toda ação do diabo contra os meus irmãos, eu repreendo toda estratégia de Satanás, eu repreendo o tranca-rua na vida deles agora, eu repreendo todo o levante de Satanás que tem tentado amarrar o negócio, amarrar as finanças, impedir, ó Deus, o sucesso e a prosperidade no negócio, no comércio deles, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Pai, eu desfaço agora toda a força contrária do maligno e eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, o teu Espírito Santo vem, coloca sobre cada um o coração de Lídia, levanta eles como empresários, empreendedores, assim como o Senhor levantou essa mulher, e que eles possam ser canais de igrejas que vão ser plantadas, da tua obra que vai ser espalhada por esse mundo. Não deixe eles verem-se pequeno como gafanhotos, mas Senhor, no nome de Jesus, que no coração de cada um deles tenha, ó Deus, um coração de acreditar que o Senhor há de fazer coisas grandes na vida deles, o Senhor há de fazer a empresa, o negócio, o projeto de cada um deles prosperar de tal forma que eles tenham o coração do Senhor e que eles façam como esses homens, sempre quando for buscar um projeto, primeiro jejue, ore, busque do Senhor, e quando o Senhor der a direção, quando o Senhor der a maneira de fazer, que eles possam crer e fazer conforme a tua palavra, crendo, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos e declaro sobre eles prosperidade. Sei que o Senhor vai usar outros profissionais para ajudar eles a aprenderem, sei que o Senhor vai usar, ó Deus, outros empreendedores, sei que o Senhor vai usar, ó Deus, administradores, profissional de marketing, de estratégia, sei que o Senhor vai usar advogados, sei que o Senhor vai usar vários tipos de segmentos para capacitá-los, mas antes de tudo, eles vão buscar no Senhor a direção e a estratégia, porque o coração deles está no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos agora e eu profetizo que o Senhor há de vir, oh Pai, trazendo um renovo surpreendente na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Amém, queridos? Quero te convidar, terça-feira que vem, se der, vamos fazer outra live, quero falar de outras coisas sobre o seu negócio, divulga aí, motiva os irmãos a participar, mas olha, participa conosco da nossa campanha de jejum e oração. Nós vamos estar orando especificamente também pelos empresários, pelos empreendedores, autônomos e assim por diante. Na semana que vem vai ter um dia que eu vou pedir para você mandar no WhatsApp da igreja, não hoje, na semana que vem, o nome da sua empresa lá no WhatsApp, porque eu e os pastores queremos orar nominalmente pela sua empresa, seu negócio, seu projeto, tá bem? Mas eu quero que você esteja participando do nosso jejum, da semana de jejum e oração de segunda a sábado, ok? Agora, é importante que você participe das lives que eu estou fazendo todos os dias, 18 horas, amanhã, quinta e sexta, para você aprender mais sobre o que é o jejum e a oração, para o seu jejum ser eficiente, tá bom? Quero demais agradecer cada um dos irmãos que esteve conosco. Se foi bom, diga aí que foi bom, me motiva a continuar e me ajuda a divulgar para a gente trazer mais empreendedores. Deus quer levar muita gente a prosperar através da palavra dele e você pode ser um canal. Daqui a pouco nossa live já vai encerrar, falta aí 50 segundos para isso. Eu vou deixar ela lá no IGTV gravada. Você pode entrar lá e você pode vê-la novamente, ou pedir para alguém ver lá e divulgar essa live, pedir para as pessoas verem, isso é muito bom. Depois eu vou mandar subir ela também para o nosso YouTube da igreja, divulga, manda para alguém, manda o link, pede para alguém ouvir, se você acha que alguém precisa disso. Bispo Eurípides, quem sabe você não participa comigo de uma próxima live, eu quero falar de portas, portas que Deus abre e portas que Deus fecha. Portas que Deus abre e portas que Deus fecha, viu, Eurípides? Participa comigo na próxima live, dá um ok aí, quem sabe terça-feira que vem. Abraço, Miriam, te amo, beijo para todo mundo,
Tô com saudade. Gente, domingo tem culto presencial, hein? 18 horas, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Participa da nossa campanha 100 cestas básicas. Me ajuda a levantar até dia 14 100 cestas básicas para enviar para quem precisa. Se você quiser me ajudar, manda um